A dor de perder, só sabe quem perdeu. A dor de apanhar, só sabe quem apanhou. Que ele ia me matar. Se eu não ficasse com ele, eu não ficaria mais com mais ninguém. Tinha dia que eu passei muito necessidade com as crianças. E ele estava em casa e nem aí para mim. Porque eu vou na delegacia, eu vou dizer o quê? Ah, meu marido me bateu, mas eu vou voltar para dentro da casa. Eu queria me ver livre, até que eu chamei a polícia, aí ele saiu. E quando ele saiu, ele falou pra mim que a gente ia comer capim. O documentário Entre Imagens e Palavras surge a partir de um projeto desenvolvido com as minhas alunas da EJA a respeito da violência contra a mulher. A proposta é que elas criassem algumas fotos conceituais sobre o tema. O resultado foi formidável. Levamos essa exposição a alguns lugares e durante as mediações, nas rodas de conversa, o que eu mais ouvia era impactante. Realmente, foi muito impactante para quem assistiu. Foi muito impactante para mim também. Durante essas rodas, eu ouvi muitas histórias. Algumas delas eu fui autorizada a registrar, outras não. Algumas tiveram coragem de mostrar o rosto, outras não. E eu entendo e respeito. Ouvindo esses relatos, eu percebi que eu estava arrancando um curativo de uma ferida que não estava totalmente cicatrizada. E eu me questionei aonde a gente quer chegar com isso. Então, junto a elas, a gente resolveu colocar isso em forma de um vídeo para que outras mulheres também possam se identificar e possam reconhecer que sim, existe um relacionamento que não é bom, que é abusivo, que te faz mal, que a violência não precisa ser só física, existem vários tipos de violência. E elas hoje estão aqui mostrando que a gente pode superar, que a gente pode reverter isso e que a gente pode buscar ser feliz. E o que vocês acham que elas estão querendo dizer com essas imagens? Dor, sofrimento, ódio, abuso, tudo que me convém a elas, entendeu? E aí, gente, o que vocês sentiram ao olhar essas fotografias? Doideira? Realidade de alguns lugares. Oi? Realidade de alguns lugares e algumas vezes. Qual foi a fotografia que mais impactou? Na opinião de vocês, cada um pode escolher um. O que te trouxe essa imagem? Um homem agressor, né? Um homem agressor? Aquela dali, tipo, cala na voz dela e ela sendo abusada. Por que chamou tanto a sua atenção essa? Porque hoje em dia a maioria das vezes é assim, que às vezes as pessoas querem dizer não e as pessoas não entendem isso, entendeu? Porque não é não. E você já presenciou alguma violência? Já, da minha vizinha. Você pode explicar como que era? Ela morava na casa de cima com o marido dela e 2 filhos pequenos. Ela passava necessidade com os filhos dela. Como ela tinha 2 filhos pequenos e ainda estava grávida do 3º filho, ela estava querendo ir embora. Mas ele não deixava ela ir embora. Ele trancava ela dentro de casa junto com as crianças. Ele batia nela. Chegou vezes dela entrar dentro da minha casa, dela correr para dentro da minha casa porque ele estava tentando agredir ela. O que você achou dessas fotografias, dessa exposição? Então, é uma vida real, né? Porque passa um filme pela cabeça da gente. Eu, Grécia, fiquei casada há 29 anos com um indivíduo que a gente amava, né?
Eu conheci porque eu gostei dele, amava ele, eu tinha confiança nele, mas era uma pessoa que não tinha escrúpulo nenhum. Então, você foi uma das alunas que participou, mas eu lembro que no momento das fotografias você estava muito arredia com relação a ser fotografada. Por quê? Por causa mesmo da vergonha. Você quer falar sobre isso? Assim, a foto da minha mão ali, na hora que eu fiz, eu senti assim um basta das coisas, né, que eu já passei, as agressões, né? Ele vivia batendo na minha mãe. Aí quando eu era recém-nascido assim, meu pai pegou ela e bateu muito nela. E a cesárea dela ainda estava aberta, que estava recente ainda. Aí ele bateu nela, ela teve que ir parar no hospital. Aí ela teve que se virar, teve que ir pro hospital sozinha, porque senão eu podia ficar sem minha mãe. Você lembra de algum episódio? Você já tinha 5 anos quando eles se separaram? Não, é porque eu não vivia muito com eles, eu vivia mais com minha avó. Por causa disso mesmo, para não acontecer essas coisas, para eu não ver, presenciar. Eu fui e arrumei esse que é o pai das minhas filhas, né? E fui morar com ele, engravidei. Meu pai me botou pra fora. Aí fui morar de favor com ele. E assim, as pessoas me falavam, mas eu não acreditava. Tipo assim, o primeiro homem, né? Então eu ficava, né? Aí engravidei da minha primeira filha e ele sempre me agredindo e eu sempre achando que ele ia mudar e nunca mudou. Ele sempre achando que ele era o maioral, nunca deu nada dentro de casa, nunca ajudou, era sempre eu para tudo, mas ele sempre fazendo isso e eu sempre achando que ele ia mudar. Depois que eu tive o meu filho, ele começou a dizer que eu não valia nada, que eu não prestava, que eu era uma merda, achava que eu não era nada para ele, que ele lá fora ele tinha gente melhor, mas ele nunca me largava. E, por incrível que pareça, eu dei um basta, que eu não precisava viver nenhuma vida de escravidão daquele jeito que eu vivia. E eu dei um basta no meu casamento, eu mesmo que dei o basta. Conheci meu marido, casei com 18 anos. Quando meu filho nasceu, passou a ter as agressões. As 3 vezes a qual fui agredida, eu reagi também. Mas não vou dizer que eu bati, porque ele era bem maior que eu, tinha bem mais força e eu apanhei. E nesse banho que eu fui tomar, eu ouvi o carro subindo. No barulho do carro, eu não imaginava. Ele deu um chute na porta, a porta de madeira, ele arrombou a porta e me pegou como nua, me deixou nua como uma criança que eu estava tomando banho. É doloroso falar isso, mas eu não gosto nem de ficar falando, nem lembrando dessa imagem. Mas tem hora que é bom para alertar ao jovem de hoje, né? As agressões que eu passei com ele doeu, mas o que a minha mãe fez doeu muito mais. Minha mãe, como uma nordestina, casou, tem que viver. Cheguei lá, falei com ela o que estava acontecendo e ela, na varanda da casa mesmo, ela me atendeu e mandou eu voltar para minha casa, o meu marido, porque eu tinha casado e eu tinha que viver com ele. E assim eu fiz. Eu peguei meu filho, a bolsa dele,
e voltei para dentro de casa. E ali começou outros tipos de agressões, né? Ele saía com mulher, ele ia para bares e continuava me deixando com a criança deitada dentro de casa. Chegou dentro de casa dizendo que eu tinha traído ele, que eu era safada, que eu era vagabunda, e eu não era nada daquilo. Me pegou, me agrediu, me arrastou eu pro lado de fora, nua, nem uma peça de roupa no meu corpo. Ele me arrastou pro meio da rua, os vizinhos vieram pro lado de fora pedindo pelo amor de Deus para ele largar. Ele disse que não ia largar, que ele ia me matar. Se eu não ficasse com ele, eu não ficaria mais com mais ninguém. E aquele dia todo mundo correndo, pelo amor de Deus, larga ela, louca, larga ela. Aí ele pegou uma pedra, que na hora que ele pegou uma pedra que ele ia atacar na minha cabeça, o tráfico reagiu. O tráfico começou a dar tiro para cima, tiro para cima, tiro para cima. Todo mundo ficou agoniado. Ele com medo, ele foi pegar o carro e saiu. A minha vista, eu perdi 75% da minha vista. Eu tenho um defeito na minha vista, que é muito complicado. Eu fiquei 3 meses trancado dentro de um quarto para me recuperar, para ver se eu voltava à Grécia. Hoje eu posso dizer que eu sou linda. Assim, eu cheguei no ponto de eu levantar de manhã para trabalhar e ir para atravessar a rua e querer me jogar na frente do carro. Então, assim, eu cheguei no estágio de não ter mais ânimo para nada. Eu já não penteava mais cabelo, eu já não me cuidava. Eu vivia no hospital com minhas filhas também, porque ela estava assim também igual a mim. Falei assim, chega, eu não quero mais viver com você dentro da mesma casa. E ele botava gente para me vigiar 24 horas. Se eu ia trabalhar, se eu ia para casa de uma pessoa, tinha alguém atrás de mim. E nesse dia ele botou um vizinho dele atrás de mim. Quando eu desci, com o vizinho foi conversar comigo para me ajudar. Ele parou o carro com meu filho de 2 anos dentro do carro. E meu filho, por causa disso, ficou anos longe de mim, porque eu não conseguia criar o meu filho pensando naquilo. E ele pensando que o pai tinha me matado, porque ele matou um cara do meu lado. Foi quando todo mundo ficou sabendo o que ele fez. Isso não fazia mais parte da minha vida, eu não queria mais isso. Porque ele e nada era a mesma coisa. A mesma coisa. Se tinha arroz e feijão, era porque eu colocava dentro de casa. Se tinha só o feijão puro, era porque eu colocava dentro de casa. Se a gente tinha uma casa para morar, era porque eu pagava aluguel. Então, não fazia diferença mais. Aí, um belo dia, ele chegou em casa, eu fui conversei com ele, né? Aí, é assim, né? O homem nunca como é que se fala? Nunca acha que a mulher vai terminar. Se a mulher está terminando é porque tem outro homem no caminho. Mas não tinha, eu queria me ver livre. Aí ele não queria sair, até que eu chamei a polícia. Aí ele saiu, para mim juntar as coisas dele. Cheguei do serviço cansada, fui lá, arrastei tudo, botei tudo lá de fora. Quais eram as coisas dele? Fogão, geladeira, televisão, ventilador. Numa época de verão, eu fiquei 2 meses sem geladeira. 2 meses sem geladeira. Com as meninas. Na minha cozinha só fiquei com fogão e bujão. E no quarto,
2 colchões no chão que a gente deitava. E quando ele saiu, ele falou pra mim que a gente ia comer capim. E assim, essas fotos, são uma realidade do que acontece com muitas, né? Com muitas mulheres no dia a dia da televisão. A gente vê o que está passando, pensa que sabe, mas só sabe quem realmente passa. A dor de perder, só sabe quem perdeu. A dor de apanhar, só sabe quem apanhou. O que você teria para dizer para essas mulheres que passam por isso? A dizer, olha, coragem para abrir a boca e dar um basta, a se amar mais, né? A dar mais valor à vida, porque isso não é vida, não é vida. Eu passei por isso, não desejo isso para ninguém, para ninguém. E tudo tem um fim, né? Tem um começo e tem um fim. E só depende da gente a dar um basta. É isso. Fazer esse documentário da EJA foi de suma importância. A educação para essas mulheres que sofreram violência doméstica, ela serve como um símbolo de liberdade. As mulheres, depois que sofrem violência doméstica e conseguem sair, um dos primeiros passos é retornar à educação. A educação traz a humanidade a essas mulheres, que até então se sentiam propriedade desses homens que a todo tempo tentavam desumanizá-las enquanto ser humano, né? Uma das características de violência doméstica é a violência psicológica, né? Então, um caminho que leva a essa desapropriação é o resgate, né? Resgate da educação, resgate da sua humanização. Então, quando a aluna diz que voltou a estudar, ela diz que ela voltou a se humanizar, ela voltou a olhar para ela voltou a ser alguém, a trabalhar por ela mesma. Então é um valor muito simbólico que ultrapassa o pedagógico. Aquela escola ali, a EJA, ela serve como acolhedora. Ela vai fazer outros contatos, ela vai se interacionar com outras pessoas, fazer outras relações que até então ela não tinha. E isso é muito importante para alguém que está saindo de um papel de oprimido. É muito gratificante ver essas mulheres, o quanto essas mulheres são fortes, o quanto elas conseguiram dar a volta por cima, o quanto elas estão batalhando o resgate coletivo, que ao mesmo tempo que ela fala para ela fala pra gente, ela fala para outras mulheres que elas podem sim sair dessa condição de oprimida. Me levantei, me erguei de novo. Voltei com meus estudos, porque eu tinha parado quando eu fui morar com ele. Voltei meus estudos. E hoje eu estou aqui, feliz. Mas eu venci, eu consegui vencer. Então, para elas, eu só digo isso: se ame e vai atrás, corre, que hoje eu estou com 48 anos, estou estudando. Sonho com a faculdade e, se Deus permitir, eu vou fazer. E é assim.